Então, gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Aleluia. Mateus 25, versículo 14. E aí a proposta que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar e dividir com você hoje de manhã é sobre valores do reino. E essa passagem ela fala sobre talentos. E não propriamente eu vou falar sobre dons ministeriais ou essas coisas que normalmente ouvimos sobre essa passagem, mas são alguns valores que o Senhor, vamos dizer assim, ele aprecia nos seus filhos quando nós desenvolvemos. É mais ou menos como um computador, né? O computador lá de casa, até falando com o Xandinho, ele precisa hoje, um computadorzinho, ele precisa ser formatado. Ele está muito lento, ele está quase parando, vamos dizer assim. Então ele precisa passar por um processo de formatação. Então ele tem que formatar tudo. E fazendo uma analogia com o novo nascimento da nossa história, queridos, quando nós nascemos de novo, nós, a partir daquele momento, nós somos nova criatura. Mas existe uma parte nossa, que é formatar algumas coisas que nós trouxemos da nossa velha vida, vamos dizer assim. Então essa parte compete a mim e a você. Existem alguns princípios da palavra de Deus que Deus estabelece, que é para que nós possamos observar e caminhar com eles. Ou seja, termos verdadeiramente uma mudança de atitude em algumas coisas da nossa vida. Amém? Aleluia. Então eu queria que você fosse lendo comigo em Mateus, que diz assim, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Queria parar por aqui, só para te dar uma informação bíblica, que esse talento ele corresponde a mais ou menos 6.000 denários. Cada talento desse ele corresponde, é o equivalente a 6.000 denários. Ou seja, cada denário significava que era um dia de trabalho de um soldado romano. Então, por aí, se você for pegar 6.000 e dividir por 365, dá mais ou menos 16,4 anos de trabalho. Então, ou também ele era igual a 35 quilos de prata pura. Agora a palavra também diz assim no versículo 15, que ele deu cada um conforme a sua própria capacidade. E essa palavra capacidade aqui, ela quer dizer dunamis. E aí dunamis, eu já falei algumas vezes aqui, dunamis quer dizer poder para realizar milagres. Mas também dunamis quer dizer poder que reside numa coisa ou pessoa pela sua própria virtude. Então, na verdade, o que é que o Senhor viu nos seus servos? Virtude para produzir, ou virtudes para dar frutos, virtudes para conquistar, mas segundo a sua própria capacidade, porque ele é justo. Então ele dividiu a cada um segundo a sua própria capacidade. Aí no versículo 18 diz assim, o que recebera um, e aí onde vamos começar a ministração, diz assim, o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então nós podemos entender aqui que essa pessoa ela teve medo. Na verdade, ela teve medo do seu senhor e escondeu o talento, ou escondeu a sua capacidade de produzir aquilo que ela foi designada para fazer. E o que é que eu quero dizer com essas coisas, queridos? Existem coisas que Deus nos confiou. O ministério, a nossa família, para quem é casado, os seus filhos, para que você possa cuidar deles, o seu trabalho, para que você possa fazer bem feito. Mas eu quero te dizer, e essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, valores. Valores da palavra, valores verdadeiros, valores que representam muito diante do nosso Pai. Que valores são esses? Coisas simples, que nós não precisamos nem devemos ter medo para enterrar. Que coisas são essas? Falar a verdade. Amém? Viver uma vida de integridade. Os valores que não têm preço diante de Deus. Paulo, ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é assim que ele fala? Mas só que nós não podemos, queridos, como filhos de Deus, hoje a nossa realidade é outra. A palavra diz lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17, diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram,
e tudo se fez novo. Então tudo se fez novo na nossa vida. Aí eu te pergunto, você hoje sente alguma coisa diferente do que você sentia há 10 anos atrás, quando você não era crente ainda? Propriamente, fisicamente, não. Você não sente muita diferença. Mas dentro de você, você sabe que existe uma realidade diferente. Dentro de você, você sabe que mudou muitas coisas. Mas sabe, queridos, quando essa verdade ou quando essa realidade nossa, ela é confrontada lá fora, nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, sem termos medo do que possa acontecer. O que é que eu quero dizer? Não estou dizendo que você vai sair enfrentando ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai se posicionar com verdade muitas vezes. Quando às vezes o mundo diz assim, rapaz, você pode omitir essa coisa que não vai fazer diferença. Não, você não deve omitir, você deve falar a verdade. Porque o amor fala a verdade. E são essas pequenas coisas, queridos, que vai nos fazer crescer e chegar longe em Deus. E aí você vê algumas pessoas que às vezes não são nem filhos de Deus, mas têm uma vida de princípios. E porque seguem os princípios, a vida é abençoada. E às vezes as pessoas dentro da igreja têm ouvido a palavra de Deus, não têm seguido os princípios e não têm recebido as promessas de Deus. Por quê? Porque não estão dando valor aos valores do reino. Aleluia. E é isso que Deus nos chama hoje mais para perto. E aí nós vamos entender que a nossa realidade hoje é outra. Nós não somos mais pecadores. Amém? O pecador é aquele que vive na prática do pecado. Você lembra quando você não era nascido de novo? Eu me lembro muito bem. Rapaz, pecar era bom demais. Naquele tempo, pecar era bom demais. Você, quanto mais pecava, mais você queria pecar. E você não tinha consciência de culpa. Porque para a natureza caída, para aquela natureza que não tinha Jesus ainda, o Espírito Santo dentro dele, era bom demais. Mas hoje, irmãos, nascidos de novo, filhos de Deus, tem que arranhar. Quando tem alguma coisa errada, porque pode acontecer. As influências do diabo, ela pode vir para você para tentar lhe direcionar, ou tentar você a fazer com que você negue a palavra. E é muitas vezes com atitudes. Mas quando vier esse tipo de tentação, você tem que se posicionar. É nessa hora que você tem que dar valor aos valores do reino. É nessa hora que os talentos serão multiplicados, quando você faz o que a Bíblia fala. Quando você fala a verdade, quando você não se irrita facilmente, quando você não menospreza as pessoas. Que coisa chata, não é? Você tem algumas pessoas que elas desprezam os outros. E se você for parar para pensar, não, mas é porque eu não conheço muito bem aquela pessoa. Mas às vezes, irmãos, só o fato de você desprezar aquela pessoa que está perto de você não é legal. Você imagina Jesus? E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, de sorte que vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele começa a falar qual foi o sentimento que teve em Cristo Jesus. Ele se despojou de toda a sua glória. Ele se esvaziou para nos conquistar. E às vezes a gente não. Algumas pessoas podem estar pensando que estão no pedestal e não estão olhando para as pessoas como devem olhar. Não estão dando valor às pessoas como devem dar. E essas coisas, queridos, eu quero te dizer, têm valor para Deus. Essas coisas elas fazem muita diferença no reino de Deus. Quando você começa a se parecer com Jesus, o que é se parecer com Jesus? É você fazer as coisas que ele fazia. O que foi que Jesus fez? Jesus, ele sempre se identificou com as pessoas. Ele não menosprezava as pessoas. Jesus, ele não foi soberbo. Jesus, ele não mentia. Jesus sempre falou a verdade. Jesus, ele amou e amou até o fim. Aleluia. E aí você começa falando só essas coisinhas, você pode pegar vários exemplos da sua vida, na sua família, amar até o fim. É amar até o fim. Na sua casa, com seus filhos, ter paciência. Coisas simples, irmãos. Ter paciência. Eu preciso ter paciência. Se pessoas às vezes, eu não consigo ter paciência. Rapaz, você consegue. Porque existe algo poderoso dentro de você, que é o Espírito Santo, lhe dando capacidade de produzir fruto. Aleluia. Então nós não vamos produzir esses frutos na nossa própria força. Se fosse assim, era difícil, queridos. Porque nós não conseguiríamos, mas o Senhor é tão bom que Ele nos deu o Espírito Santo. Mas Ele não nos deu o Espírito Santo. Se só tivesse dado o Espírito Santo para vir falar conosco, de vez em quando, já seria muita coisa. Mas Deus é um Deus extraordinário. Ele diz, vai morar dentro de você. Amém? E uma vez Ele morando dentro de nós, queridos, como filho de Deus, nós temos a capacidade dada por Deus para produzir os frutos que Ele espera. Amém? Mas sabe que mesmo Ele morando dentro de você, é você quem decide? Eu decido dar frutos ou não. Eu decido andar em amor ou não.
Eu decido falar a verdade ou não. Ele vai falar lá, vai acender aquela luzinha amarela ou vermelha. E aí você vai decidir. Eu te digo, queridos, é sabedoria nossa decidirmos pelo certo. E você pode falar, rapaz, é só isso, a palavra é. Sabe que nós estamos precisando ouvir mais dessas coisas? Sabe por quê, irmão? Porque lá fora, quando você sai daqui, existem influências lá fora. No seu trabalho, você sabe que existem influências. Na sua escola, você sabe que existem influências. Você sabe que pessoas estão com você, andando com você e falam muita bobagem. Mas quando você começa a falar as coisas certas, as pessoas elas param para te ouvir. Elas param para te respeitar, não porque você impôs, mas porque elas veem uma qualidade diferente em você e dentro de você. Sabe que lá fora as pessoas elas estão meio que sem rumo, as pessoas estão meio que perdidas, e aí você tem visto nas mídias o que tem acontecido com as pessoas. Deus não está feliz com isso. Mas sabe que nós precisamos, como igreja, fazer a diferença? Aleluia. Quando você está lá fora, queridos, que todo mundo está falando palavrão e você não fala, faz diferença. Sabia disso? Ah, mas eu não falo não. Mas se você ri com aquela coisa, com aquela brincadeira de muito mau gosto que humilha as pessoas, não faça assim. Porque quando você não faz, as pessoas vão começar a criar e ver um referencial diferente em você. As pessoas hoje elas perderam o referencial. O referencial muitas vezes das pessoas são as mídias. E as mídias ensinam que beijar homem com homem é correto. Totalmente contrário ao princípio da palavra. E aí deixa eu te dizer uma coisa. Ame as pessoas, mas não concorde com os princípios. Se foge do princípio da palavra, não concorde. Amém? Mas ame as pessoas. Amém? Mas se não está na palavra, meu irmão, a gente não tem que concordar. Eu não tenho que rir com essas coisas. Mas eu preciso amar as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Ame as pessoas, mas não concorde com os princípios. Agora, quando você se estabelece com os valores corretos e com os princípios corretos, tenha certeza, irmão, que as pessoas vão começar a olhar para você diferente, como um referencial. E elas vão se espelhar na tua vida e na tua atitude. E deixa eu te dizer outra coisa. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a sua atitude vai falar mais alto do que as suas palavras. Amém? Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se você não praticar, queridos, quando você tiver de encontro a uma dificuldade ou a uma circunstância, quem estiver perto de você vai ver quais são as suas reações. E você vai ser conhecido pelas suas reações. Se você é uma pessoa que é explosivo, as pessoas que vão estar perto de você vão dizer, mas rapaz, esse cara não é crente? Não disse que é filho de Deus, e aí? Por que ele está desse jeito? Isso não é para jogar peso sobre nós, não. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma graça. Quando essas pressões se apresentarem, existe uma graça para te cobrir, para te fazer prosperar. Existe um poder, uma capacidade de Deus em você para te fazer avançar. Mas você e eu precisamos confiar no Senhor e nos posicionarmos de maneira correta nessa vida. Amém? Com os valores do reino. E os valores que nós estamos falando? Sobre falar a verdade, sobre praticar os princípios da palavra, sobre não distorcer a palavra, sobre observar os princípios e andar sobre eles. Aleluia. Abra, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. 2 Timóteo 1, versículo 14. Vamos lá. Diz assim. Essa carta é Paulo falando para Timóteo, dando algumas instruções sobre o ministério, sobre alguns posicionamentos dele, mas eu gostaria só de isolar esse versículo, mas vai ficar bem dentro do contexto do que estamos falando, quando ele diz assim, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, a palavra está nos instruindo hoje de manhã. Guarda o bom depósito, guarda teu coração, guarda a tua vida. Não deixa, queridos, muitas vezes as influências do mundo são lixo. Me permitam usar essa expressão. Muitas vezes as influências mundanas, elas são lixo e você não pode guardar no seu coração. Porque já pensou uma fonte de água limpa, se você jogar lixo dentro dela, vai acontecer o quê? Você não pode mais usufruir daquela fonte.
porque está contaminada. Então, queridos, é você que vai guardar o seu bom depósito. Não fica dizendo assim, Deus guarda meu bom depósito. Não, ele está dizendo, guarde você o bom depósito. Guarde você seu coração. O coração é o espírito do homem. Todas as vezes que você vê na palavra, o coração do homem, o íntimo do homem, é o espírito do homem. Então esse espírito, queridos, ele foi recriado. Ele nasceu de novo. Totalmente recriado, como a palavra nos ensina. Mas nós precisamos guardar o bom depósito. Amém? Guarde o bom depósito. Não deixe que lixo contamine esse bom depósito. É nesse lugar que habita o Espírito Santo. É nesse lugar que é o lugar de comunhão perfeita com Deus. Então você não pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, porque não casam. Vai ficar errado, vai existir uma anomalia. E anomalia não é bom. Amém? Então a palavra está dizendo para mim e para você hoje de manhã, olha, guarda o bom depósito. Toma cuidado com o bom depósito. Fica ligado para que ele não se contamine com nada que vem de fora. Você é o guardião do bom depósito. Lembra o que foi que Deus disse para Adão? Guarda, lavra o jardim e guarda. Se você for ver lá em Gênesis, ele disse exatamente assim para Adão. Guarda, cuida, ou lavra, trabalha nele e guarda. Você pode trabalhar no seu coração como? Com a palavra. Amém? Todas as vezes que você coloca a palavra para dentro, você está trabalhando no seu homem interior. Todas as vezes que você se alimenta da palavra, é o seu homem interior que está ficando cada vez mais fortalecido. Crescendo cada vez mais, não só em sabedoria, mas em conhecimento. Ou no pleno conhecimento de Deus. E você guarda, não deixando que influências externas se acumulem dentro do seu coração para contaminá-lo. E cada vez que você está mais forte, querido, vai ficar fácil de você discernir as coisas, sabia? Uma vez eu vendo um policial federal falando sobre a polícia dos Estados Unidos, a polícia que trabalha especificamente sobre falsificação de dinheiro, ele falou que aqueles policiais, eles não trabalham na nota falsa para conhecê-la, para reconhecê-la quando vierem no meio das verdadeiras. Mas eles estudam, assim, com muito afinco a nota verdadeira, ou as notas verdadeiras, porque quando vier a falsa, ele vai identificar rapidamente. Vocês estão entendendo? Eles ficam firmes na verdadeira. Ficam ligados na verdadeira. Sempre de olhos fitos na verdadeira. Porque no dia que vem alguma coisa falsa, uma nota falsa, um valor falso, ele vai identificar. Isso aqui não presta para mim, não serve. Está descartado, tem que ser queimado. Amém? Então, o que é verdadeiro para mim e para você? A palavra de Deus. Então, você ficando firme na palavra de Deus, observando sempre a palavra de Deus, quando vier o que não é certo, queridos, você vai identificar na hora. Lembra de Jesus na tentação? Como foi que ele venceu a tentação? Com a palavra. E onde é que a palavra estava? Dentro dele. Então ele falou a palavra e as coisas aconteceram. Amém? Abra, por favor, em 2 Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo... Cadê? 5, 17. 17 e o 21. Diz assim: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga assim comigo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Diga assim, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que é que isso quer dizer? Explique para mim o que isso quer dizer, pastor. Exatamente o que está escrito. As coisas velhas já passaram, as coisas do velho homem já passaram, e tudo se fez novo na sua vida. Agora você e eu precisamos que esse novo, ele se manifeste na nossa vida. Amém? O novo de Deus na nossa vida, ou seja, a palavra regendo a nossa história. A partir de hoje, queridos, é a palavra de Deus que vai direcionar a tua vida. E isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Vá no versículo 18. Versículo 18, 21. Aquele que não conheceu o pecado. Não é 21 não. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que é que ele está querendo dizer? Olha, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E lembra de uma coisa, você é embaixador. Você representa um reino. Você já pensou o embaixador norte-americano aqui no Brasil
Dentro da embaixada, vocês sabem que naquela embaixada, ali, o que se governa ali são as leis norte-americanas. Então, uma vez que você está ali dentro, as leis brasileiras elas não servem dentro daquela casa ou daquele ambiente. São as leis daquele país. Mas já pensou se você chegar lá e quiser fazer alguma coisa diferente que fazemos no Brasil, que não se faz nos Estados Unidos, vai ter problema. Não vai? Vai ter problema. O que é que eu estou querendo dizer? O que é que a palavra está nos mostrando? Olha, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Lembra de uma coisa, hoje você não é mais aquela pessoa que estava no mundo. Você não é mais a pessoa perdida que estava sem direção. Hoje você é embaixador. Olha qual é a classificação que a palavra nos coloca. Somos embaixadores. E o que é que o embaixador faz? Ele representa um reino. Aí você pode dizer, mas como eu vou representar esse reino? Com os valores que são concernentes a esse reino. Que são fáceis demais de representar, irmãos. Não são mandamentos, não. São valores. Mandamento, ele nos obriga a fazer uma coisa, mas um valor não. Um valor está dentro de você. São coisas que ele colocou dentro de você e você simplesmente precisa usufruir, você precisa usar esses valores e aí sim você vai estar sendo verdadeiramente um embaixador. Porque as pessoas vão dizer, não, isso aqui é de Cristo. Não é assim ou não é? Eu acho que você já passou por alguns lugares que as pessoas devem ter dito, rapaz, tu é crente, né? Não já? Você já aconteceu isso com você? Você não falou nada, mas a pessoa disse, rapaz, tu é crente. Tu é cristão, tu é filho de Deus. Coisa diferente na tua vida. Tu está perto de mim, existe uma coisa diferente. Tu fala e é diferente. Eu sei que já aconteceu isso com você. Por quê, irmãos? Não é porque você é bonitão ou porque você é a última Coca-Cola do deserto, como gostamos de dizer por aqui. Não, é porque o Espírito Santo está dentro de você, irmão. E quando você está naquele lugar que o Espírito Santo está ali e vai estar, porque onde você está, ele está, as pessoas vão ser influenciadas. Mas sabe que se você estiver naquele lugar e onde você está, o Espírito Santo está, e aí você começa a concordar com as coisas do mundo, opa, que embaixador é esse? Não vai ficar estranho? Vai ficar estranho. Tanto é que é tão estranho que a luz vermelha pode até acender naquele momento. E você diz, rapaz, tá estranho. Não continua. Se a luz vermelha acender, irmãos, não continua. Não é porque daqui a pouco o Espírito Santo vai te castigar ou vai fazer algo com você. Ele não faz isso. Esse não é o caráter de Deus. Mas quando você começa a caminhar nessa direção com as suas próprias pernas, você vai ficar sujeito não ao Espírito Santo, mas ao diabo. E sabe o que é que o diabo gosta de fazer? De envergonhar. Certo? Amém? Mas sabe que o Espírito Santo, quando ele te diz algo para fazer, é para te poupar e para te preservar e para te promover? Vai ser sempre assim, irmãos. Quando você toma consciência do reino, quando você começa a ser verdadeiramente um representante de Cristo, um embaixador do reino, irmãos, esses valores que você vai carregar, eles vão impactar essa geração. Amém? Veja a história de grandes homens de Deus que passaram aqui na terra. O que foi que impactou mais? Os valores que eles carregavam. Nós temos no nosso ministério, graças a Deus, aí você vai ver o pastor Bud partiu para o Senhor, glória a Deus, partiu para o Senhor, está com o Senhor. Mas, queridos, o que mais impactou na vida daquele homem? Uma vida de fé, valores. Uma vida que eu me lembro muitas vezes ele falando, eu não vou, por 5 minutos sequer, perder a minha comunhão com o Espírito Santo, pecando. Ele não falava coisa negativa, ele vivia a palavra, irmãos. Então foi uma vida de excelência, porque demonstrou valores. Ah, isso é só para o pastor Bud? Não, é para a nossa vida também. Amém? E podemos falar de outros homens de Deus também, que vivem a palavra, são cheios de valores do Espírito Santo na vida dele, que eles demonstram esses valores, e você observa e você diz, rapaz, eu preciso ser parecido com isso. É um referencial para a minha vida. Então seja assim onde você está. As pessoas, elas precisam desses valores em manifestação na sua vida. E quando elas verem esses valores, elas vão seguir. Vai ficar fácil de você conquistar as pessoas para o Senhor, por causa dos valores. Se você foi evangelizado particularmente com uma pessoa, e você foi ganha, eu fui, por uma pessoa lá, uma pessoa que ia no seu trabalho, na sua casa, eu digo a você que o que primeiro chamou a atenção foi a vida da pessoa, não foi? A pessoa que me evangelizou, eu disse, rapaz, essa pessoa era assim, era assado. E hoje está desse jeito, eu quero isso. Antes da pregação dela, os valores me convenceram. Amém? É isso que eu quero te dizer hoje de manhã. Os seus valores,
ou os valores, melhor dizendo, os valores do reino em manifestação na sua vida, eles vão atrair as pessoas para você, ou para Cristo, melhor dizendo. Aleluia. Eles vão atrair as pessoas para o Senhor. E você é comissionado, você é habilitado, e você e eu somos capacitados para produzir esses valores, ou para produzir esses frutos. Aleluia. Aí você pode dizer, rapaz, mas é tão difícil você ter paciência, ou ser longânimo. Rapaz, é tão complicado, mas eu quero dizer a você que é possível. Hoje de manhã o Senhor não está nos condenando se nós não conseguimos em alguns pontos ainda avançar, mas é uma porta se abrindo para dizer que é possível. É uma porta se abrindo para dizer que você pode, como foi ministrado. E aí às vezes paramos e pensamos, rapaz, eu posso, eu vou avançar e vou conquistar, mas isso também é você poder, sabia? Coisas que você não podia, se andava no trânsito e xingava as pessoas, você pode ser paciente no trânsito. A gente teve uma experiência ontem, não foi, Caco, vindo da rádio, um abençoado passou na nossa frente. E a gente parou, Deus te abençoe. Não foi assim? Vai com Deus. E o cara ficou preocupado porque ficou fazendo assim, como quem dizia assim, se for do mundo, vai passar por cima de mim nesse carro, não foi, Caco? Eu pelo menos percebi isso, mas Deus te abençoe. Quando você estiver no trânsito, olha que coisa bonita, queridos. Quando você estiver no trânsito, pare da vez. Isso são valores que fazem a diferença. Amém? Quando você estiver na fila do banco, se tiver alguém de mais idade, dá a vez. Se tiver uma senhora com filho, dá a vez. Isso são valores. Eu estava voltando de Natal na quinta-feira. Glória a Deus por isso. Estava voltando quinta, sexta. E aí estava na fila para comprar a passagem do ônibus. Aí chegou uma senhora, uma senhorinha mesmo, assim, de seus 70 anos, lá na fila, lá atrás. Eu disse, não, vem para cá, senhora. Fica aqui e eu vou para o final da fila. Ela parou assim, olhou assim. Isso faz diferença, irmãos. Mas sabe por que foi que aconteceu isso? O Espírito Santo deu a vez para ela. Amém? E ele vai dizer a você, ó, seja gentil, sorria para as pessoas, dê bom dia. Uma coisa muito complicada, não sei se vocês moram em prédio, e nós temos que aprender a quebrar essas coisas. As pessoas entram no elevador e ficam assim. Ou quando não, pega o celular e fica, e não olham, não se olham assim para dizer bom dia. E você pode ser um agente de Deus, fazer bom dia, Deus te abençoe, bom dia, tenha um dia abençoado, bom dia, prospere. Essas coisas fazem a diferença, querido, sabia? Aleluia, você está no seu trabalho, a pessoa está precisando de alguma coisa muito urgente, você vai lá e socorre ela, ei, toma aqui. É para você, seja uma pessoa que abençoa. Eu vi um homem de Deus ministrar essa semana, ele disse, olha, tudo na nossa vida gira em torno de sementes. Tudo que você imaginar, que você faz, são sementes. E uma vez que você planta, tenha certeza que você vai colher. E sabe, isso que nós falamos aqui, esses valores em manifestação ou em demonstração na nossa vida, são sementes que você sai plantando. Gentileza, paciência, amor, compreensão. Você sai plantando, queridos, porque uma hora você vai colher e a medida de Deus é transbordante, é multiplicado na sua vida. E é isso que Deus quer para mim e para você como filho de Deus, irmão. Amém? Nós, a partir do dia que nascemos de novo, nós passamos para outro patamar. Isso é uma realidade na nossa vida. Nós passamos verdadeiramente para outro patamar. Não de peso, que algumas pessoas dizem, rapaz, ser crente é um negócio tão complicado, é um estreito tão grande. Não. Quem disse isso? A palavra de Deus diz assim, os caminhos do Senhor são caminhos de delícia e de paz. Amém? Então nós passamos para outro patamar, irmãos, mas nós não podemos, nem devemos nos associar com as coisas do mundo. E nós vamos encerrar, mas antes de encerrar, gostaria que você abrisse em Romanos. Você está aprendendo alguma coisa hoje de manhã? Glória a Deus. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Preste bem atenção no que ele diz. Olha. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Diga assim, novidade de vida. Aleluia.
Pule para o versículo, vamos ler tudo. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está falando de mim e de você, viu? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Concupiscência é desejo mal. Nem tampouco apresentei os vossos membros para o pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Que coisa maravilhosa, queridos. Nós não estamos debaixo do pecado. Nós não somos mais servos nem escravos do pecado, mas hoje nós somos servos e livres, estamos debaixo da graça, nós somos filhos de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas. Se antigamente nós éramos presos a viver mentindo, hoje nós não somos mais assim. Nós somos um povo que fala sempre a verdade. Se nós éramos presos a sermos irritados ou temperamento forte, hoje nós não somos mais assim, nós somos livres dessas coisas, irmãos. Nós somos totalmente livres dessas coisas. Olha, o pecado ele não reina mais na nossa vida. O que reina na nossa vida hoje é a liberdade do Espírito Santo. A graça de Deus nos assiste para tudo. Aí você pode dizer, rapaz, mas tem algumas coisinhas ainda que eu estou precisando melhorar. Existe graça. Você não é mais preso a essas coisas, é você ter consciência. Olha, você morreu, o velho homem morreu. Você foi crucificado e hoje você ressurgiu dentre os mortos. O batismo nas águas, ele prefigura isso. O velho homem desceu e ressurgiu um novo, criado em verdadeira justiça e santidade para Deus. E hoje você é essa pessoa eleita para viver em verdadeira justiça e santidade. Você não precisa mais viver nas coisas do pecado, ou nas coisas do mundo, ou nos rudimentos do mundo, ou da forma que o mundo fala e dirige você. Não, você não é mais desse time. Você faz parte de outro time. Time de vencedores. Amém? Time dos mais que vencedores. Aleluia. Estava falando com o Caco, nós ali atrás, eu me lembrei disso. Quando era pequeno, menina, gostava muito de jogar time de botão. O Caco era mais evoluído, que era daquele botãozinho de mesa. Os meninos vão entender mais. Mas lá em Campina Grande, nós arrumávamos uma lona de caminhão, lavava com água sanitária, ficava bem branquinha, fazia o campo de futebol e nós é que fazíamos os botõezinhos. Os botõezinhos é o jogador, tá certo? E fazíamos o jogador, fazíamos as travinhas e nós cuidávamos daqueles jogadores. Tinha até uma flanelazinha que você levava para sua mãe, ó mãe, faz aqui as casinhas. Cada casinha era para um jogador específico e você levava para fazer até o nomezinho do jogador, para colocar naquele pedacinho de plástico para fazer os gols. Era bom demais. Mas nós tínhamos um cuidado tão grande quando chegava lá e você botava o time, até botava o símbolo do seu time que você torcia, né? O time do Flamengo, o time do Corinthians, né? Tinha seu time. E você cuidava, passava vela ali no jogadorzinho para ele ficar bem rápido. Aí você, o que é que isso tem a ver com o que você está dizendo? Tudo. Eu vou te explicar por quê. Sabe por quê, queridos? Porque Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Tem te protegido, tem te guardado, tem te orientado, tem te preparado para que você possa correr velozmente, para que você possa ser uma bênção e para que você não ande mais com peso nessa vida. E você vai ser eficiente naquilo que você for fazer. Os gols dessa vida, eles vão acontecer na sua história. Você vai ser aquela pessoa que faz bastante gols. Amém? E quando precisar defender, vai ser o melhor defensor. Mas quando precisar atacar, vai ser o melhor atacante. Você vai ser aquela pessoa que vai ser eficiente em tudo que você fizer. Mas preste atenção numa coisa. E vou encerrar com isso. Guarda os valores do reino. Porque são eles que valem a pena. Não faz sentido nenhum para a nossa vida como cristão. Conquistado muitas coisas nessa vida e não termos os valores em nós.
esses valores em evidência nas nossas vidas. Não adianta ganhar muito dinheiro se não for com justiça. Não adianta ser bastante próspero financeiramente se não for na verdade. Não adianta, queridos, essas coisas não adiantam. Amém? Não adianta ter uma família bagunçada se você não estabelece ordem na sua casa. Deus não quer assim. As coisas em desordem, você precisa ordenar a sua vida, como foi desenhado ou como foi projetada por Deus. Ordene as coisas. Essa capacidade de produzir esses talentos estão em você. Agora você precisa, e eu preciso, ordenar as coisas, colocar em ordem cada coisinha, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, na nossa história, quando ninguém está vendo. Aleluia. Quando ninguém está lhe vendo, aquela é a melhor hora. Deus está lhe vendo. E quais são os frutos que você vai demonstrar? É naquela hora que faz a diferença. Amém? Então espero que você tenha sido ricamente abençoado. Eu fui. São essas coisas que o Espírito Santo tem tratado na minha vida. E eu peço a você, em nome de Jesus, que você fique firme nelas. Fica firme nos valores do reino. Fica firme, queridos, e não desiste de ser um cristão genuíno. As pessoas elas vão olhar para você e vão ver diferença. Porque você foi criado para fazer a diferença. Em você existe um poder muito grande. E quando você atenta para ele, para respeitá-lo e para reverenciá-lo, você vai ser próspero em tudo que você fizer. Ele vai te prosperar e ele vai te beneficiar. E não só você, mas as pessoas que estão perto de você. Elas precisam disso, sabia? Pessoas que estão perto de você precisam disso que você tem. E muitas vezes, como eu falei, não vai ser por palavras, mas por atitudes que você vai conquistá-las. Amém? Glória a Deus. E Elma. Aleluia.